Eu sei que é difícil o trabalho. Por quê? Porque existe toda uma campanha farmacêutica por trás, porque se você difunde o ozônio, você acaba com o mercado de antibióticos, ninguém vai usar antibiótico mais. Você acaba com o mercado de anti-inflamatório, ninguém vai usar anti-inflamatório mais. Você que é cirurgião vai acelerar o seu processo de cicatrização absurdamente, fazendo ozônio pré e pós-operatório. Então, olha quantas coisas vão mudar na medicina se você se propõe a usar. E o lobby contra isso é enorme. É mais ou menos o que está aí. Você está ali empurrando essa pedra morro acima. É mais ou menos assim. Quem trabalha com ozônio, quem defende ozônio, se sente. Mas isso não vai me calar. Bom, então vamos lá. Ozonoterapia, uma nova e antiga terapêutica médica. Nova, porque para muitos de vocês é nova. E antiga, porque tem muitos anos que isso vem beneficiando o mundo. Aí você pergunta assim, se tem tanto tempo que isso vem beneficiando o mundo, por que não se ensina na faculdade de medicina? Porque a maioria dos médicos não tem nem ideia disso. Porque não é patenteado. Porque você adquire um aparelho relativamente barato, simples. Você não precisa de manutenção. Você trabalha o resto da vida com isso. É fácil, é barato, é simples. Aí a pessoa acha isso aí, isso é coisa antiga. Quando você está no seu consultório e você vai escolher uma terapia para o seu paciente, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é em segurança. Quando você fez o seu juramento de Hipócrates, na noite da sua formatura, tinha uma coisa lá do juramento que dizia assim, primo non nocere. Antes de mais nada, não prejudique. Antes de mais nada, não lese. Então eu acho que o médico, a primeira coisa que ele tem que ter é saber se o que ele está trabalhando é seguro. A segunda coisa que o médico tem que ver é se realmente o que ele está fazendo é melhor que placebo. Porque placebo funciona 30%. Esses estudos duplos cegos, randomizados, onde tem um grupo tratado e um grupo placebo, o grupo placebo funciona 25% a 30%, só pelo fato de ter alguém cuidando da pessoa, ter lá, faz parte de um estudo, etc. e tal. Então tem que ser melhor que placebo. E terceiro, tem que haver um custo-benefício, tanto para o médico quanto para o paciente. Se você olhar a segurança, a eficácia e o custo-benefício na escolha de uma terapia, a ozonoterapia encaixa em tudo isso. Por quê? Porque em 1980, na Alemanha, eles fizeram um estudo com 644 especialistas em ozônio. Tem mais de 10 mil médicos na Alemanha trabalhando com ozônio. De todos os países que eu vou mostrar para você onde o ozônio trabalha, onde trabalha com ozônio, eu diria que o país que mais se destaca, que tem mais experiência, que tem mais ciência, é sem dúvida a Alemanha. Lá tem 644 especialistas em ozônio, participaram do estudo. Um total de 384.775 pacientes. E um total de 5.579.238 tratamentos. Apenas 40 casos com efeitos colaterais. A mais segura das terapias médicas, 0,0007%. É a mais segura na história da medicina. Se perguntar assim, você conhece alguma coisa mais segura que o ozônio? Eu acho que nem água. É a terapia mais segura que existe. Ou seja, não tem problema nenhum. É só seguir a regra. Não tem problema nenhum. Zero. Feito como deve ser feito, é zero. Então, esses 40 casos, esses 5 milhões, deve ser porque alguém fez alguma coisa errada. Tá? Senão não teria acontecido também. O Samuel Pressman, ele fez um estudo, ele fez um levantamento ali na literatura e ele mostrou, publicou, a eficácia da ozônio ou ozono. Os dois termos estão corretos. Você pode escolher um ou outro.
A eficácia da ozonoterapia tem sido testada com sucesso em 262 enfermidades. Ou seja, o ozônio é eficaz em qualquer enfermidade que você use. Aí o médico começa. Pô, como é que você pode ter uma coisa que funciona para tudo? Você vai entender como é que tem uma coisa que funciona para tudo. É só você entender o mecanismo de ação, você vai ver que funciona para tudo. Só pelo fato de funcionar para tudo, o médico desconfia. Não, eu estou acostumado com um remédio para uma coisa, outro remédio para outra coisa, outro remédio para outra coisa. E agora você vem me dizer que tem uma que funciona para todos. 262 enfermidades, eles testaram e publicaram. Eu acho que funciona para qualquer coisa. Com exceção, talvez, de hipertiroidismo, que não deveria ser usado, o resto funciona. Mas olha o que acontece, olha o que você tem na cabeça. Você está assistindo um jornal na televisão, e estão dizendo assim, São Paulo hoje foi um dos dias mais poluídos. A taxa de ozônio está em tanto. Aí o médico pensa assim, se uma coisa que é poluição, como é que a gente pode usar em pacientes? Querido, o ozônio foi lá para salvar a poluição. O ozônio é o modo que a natureza tem. Quando tem poluição, a natureza manda ozônio para resolver o problema. O ozônio protege a Terra. Eles não conseguem medir peróxido que estão lá. Eles não conseguem medir nitratos que estão lá. É fácil medir ozônio. É difícil medir peróxido. É difícil medir nitrato. E existe uma correlação perfeita entre a concentração de ozônio no ar e o nível de poluição. Então eles optaram por usar o índice ozônio como índice de poluição. E desde que você estava no primário, a professora falava para você, cuidado com o índice de ozônio no ar, hein? Causa doença. E todo mundo tem na cabeça de que ozônio polui. Mas quem polui são os peróxidos e os nitratos. O ozônio é apenas um marcador. Você conhece biomarcadores. Pois é, aqui é um marcador da poluição. Papagaio come milho, periquito leva fama. Ele levou a fama de poluidor. E o médico tem essa versão. Não posso trabalhar com ozônio. É poluente. Então eu espero ter desfeito o primeiro mito. Nas terapias modernas, quem determina qual medicamento a ser usado não é o paciente, nem tampouco o médico, mas sim o seu diagnóstico. Nós praticamos uma medicina totalmente baseada no paradigma diagnóstico. Para essa doença, esse remédio, para aquela doença, aquele remédio, para aquela doença, aquele remédio. Você vai na medicina chinesa, você vai na medicina ayurvédica, você vai perceber. Você vai na medicina chinesa, você vai na medicina ayurvédica, você vai ver que não existe essa história de que esse remédio, esse diagnóstico, esse remédio, esse diagnóstico. Você vai na medicina chinesa, você fala assim, é o Qi que tem que ser harmonizado. A doença é um desequilíbrio do Qi. Pode se manifestar desse jeito, manifestar daquele, manifestar daquele, manifestar daquele. Entendeu? Então, como nós, na faculdade de medicina, aprendemos o paradigma diagnóstico, que tem um diagnóstico, que tem um tratamento ideal para aquele diagnóstico. Quando eu digo para você que existe uma substância que trata qualquer doença, você fala, não, peraí, isso é panaceia, isso não pode existir. Muito bem, a ozonoterapia restabelece o estado de equilíbrio do corpo, podendo ser usado em qualquer condição médica, independente do diagnóstico. Independente, aqui, eu deixei aqui em azul, bem destacado. O dia que falar para você o nome de uma doença que você não conheça, você perguntar assim, ozônio é bom? É bom. Porque provavelmente, se não fizer nada, não vai prejudicar. Porque é extremamente seguro. Tem nada na medicina tão seguro quanto o ozônio. Nada. Nada passa perto. E é eficaz, eu mostrei para você, publicados em 262 enfermidades. Para começar. Então, como você vai ver o mecanismo do ozônio, que eu espero trazer uma luz para vocês sobre isso, discutir de um jeito que mesmo os especialistas na sala nunca viram discutir desse jeito,
vai lhe abrir uma visão muito grande do processo. Quantas terapias são totalmente seguras, completamente sem nenhuma toxicidade, baixo custo e que tenham efeitos favoráveis sobre doenças autoimunes, câncer, artrite, doenças infecciosas, doenças inflamatórias, dor aguda e crônica, fabuloso. Você pode conversar com o Dr. Cândido, que trabalha com dor, ele vai te falar. Doenças cardiovasculares, etc, 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 etc. Eu só conheço uma palavra que vem em mente: ozônio. Como eu mencionei ontem, o único problema que eu vejo com ozônio é que faz o médico ficar medíocre. Porque ele não precisa pensar mais. Ele resolve tudo com ozônio. Então ele, ozônio, ozônio, ozônio. Não precisa pensar mais. É o único problema. O médico às vezes para de estudar, porque às vezes ele descobriu isso aí, e agora resolve qualquer problema, começa a aumentar o consultório dele. Gente que tinha parado, já aposentado na medicina, começa a trabalhar com ozônio. Começa a fazer fila, eu já vi fazer fila em São José dos Campos, na rua. O indivíduo com mais de 80 anos tinha parado de clinicar, voltou a clinicar, fazia fila na rua para atender. De tanta gente que quer receber ozônio. Porque um conta para o outro conta para o outro, o outro conta para o outro. Você fala, mas você tem que decidir, você chama de ozonoterapia ou você chama de ozonioterapia? Eu chamo os dois e de propósito eu vou alternar os nomes, porque tem gente, quando você fala ozônio, ele te corrige, ele fala é ozono. Se você fala ozono, o outro te corrige, fala é ozônio. Os dois estão certos. Então eu faço questão de alternar entre ozonoterapia e ozonioterapia. Para muitos de vocês, talvez seja a primeira vez que você vê isso. Aqui está a declaração de Helsinki, da Organização Mundial de Saúde, reconfirmada em junho de 64, criada em junho de 64 e reconfirmada em Tóquio em 2004. Deixa eu lê-la para você. O médico deve ter a liberdade, no tratamento de um paciente, de usar uma nova providência diagnóstica ou terapêutica, se em seu julgamento isso oferecer esperança de salvar vida, restabelecer saúde ou aliviar sofrimento. Nós estamos resguardados pela Organização Mundial de Saúde. Você tem direito mundial de fazer isso. Esse direito é concedido ao médico. Qual o problema? A Alemanha, a Bulgária, o Canadá, Cuba, França, Hungria, Itália, Israel, Japão, México, Polônia, Rússia. Aqui, o ozônio está aprovado. Nos Estados Unidos, existem 14, tem 13, mas tem mais um, 14 estados onde o ozônio é permitido. E você vai entender toda a dinâmica por quê. Certo? Então está aqui, isso está tudo nos slides, ninguém precisa copiar nada, tá bom? Por favor. Bom, deixa eu apresentar para vocês a Declaração de Madrid. A Declaração de Madrid sobre o ozônio aconteceu recentemente, em 2010. Reuniram-se 20 federações de ozônio mundial e criaram a Declaração de Madrid. Um movimento dizendo o seguinte: o médico no mundo inteiro tem que ter permissão para usar ozônio. Por que que nós não vamos usar? Se é eficaz, se é seguro, se tem um custo-benefício fabuloso, tanto para o médico quanto para o paciente. Por que não? Então eles se reuniram e criaram a Declaração de Madrid, que está crescendo. No último congresso ibero-americano, terceiro congresso ibero-americano que aconteceu no Rio de Janeiro, vieram os advogados da Declaração de Madrid, da Espanha, para explicar as leis todas internacionais envolvidas, e etc, 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 etc. O ozônio, cor azulada, é só se olhar para o céu ali fora. Quer ver ozônio? É só se olhar para o céu. Tudo que está azul lá é ozônio. O que dá o azul do céu é ozônio. O ozônio, cor azulada, peso molecular 48, é a forma alotrópica do oxigênio. O que significa que ambas as moléculas consistem de átomos de oxigênio, 2 no caso do oxigênio, 3 no caso do ozônio, mas com propriedades físicas e químicas diferentes. Eu sei que tem muito tempo que você estudou alotropia.
Então, deixa eu trazer para a sua mente o conceito alotrópico. Por exemplo, grafite e diamante são formados somente de carbono. Você sabe da dureza de um grafite e você sabe da dureza de um diamante. O grafite, que é a ponta do seu lápis, você quebra com facilidade. O diamante é a estrutura mais resistente que tem na natureza. E os dois são feitos de carbono. Eu posso ir até mais longe. Eu posso mostrar para você o grafite, eu posso mostrar para você o diamante, e posso mostrar para você o furaleno. O furaleno foi criado, foi descoberto em 1985, recentemente. 1985 não é nada, foi ontem. O furaleno. O furaleno foi descoberto, está aqui a estrutura do furaleno, em homenagem a Richard Buckminster Fuller. Fermi era um italiano de Turim. Fermi trabalhou nos Estados Unidos, trabalhou no mundo todo, nos reatores que o doutor Marco Marcondes estava mencionando ontem. Ele trabalhava no maior reator do mundo na época, em Chicago. O elemento férmio, que tem peso atômico 100, foi colocado o nome em homenagem a Enrico Fermi, ganhador de Prêmio Nobel de Física. E olha o que ele anunciou. Ozônio é a maior descoberta da química moderna. Falado por Fermi, um dos físicos mais respeitados na história da física no mundo. Muito bem? Se você entrar no seu Google normal e digitar ozônio em inglês, você vai ter 24.700.000 citações. Se você entrar no Google acadêmico e digitar ozônio em inglês, você vai ter 585.000 citações. E você tem colegas médicos que nunca ouviram falar, que acham que isso é uma bobagem, não sei o quê. Poxa, isso aqui é um Google científico, pô. Um nome, uma estrutura que tem 585.000 citações na literatura. Pô, você vai me desculpar, deve ter algum valor, pô. Por que eu culparia tudo isso? 585.000 citações científicas. O ozônio usado em medicina é produzido a partir de um gerador, está aqui o gerador para vocês verem, nós vamos ver depois. Por ser instável, obtém-se uma mistura oxigênio-ozônio. Normalmente, 98% de oxigênio e 2% de ozônio, podendo chegar até a 5%, mas geralmente é 98,2%. O ozônio não é um radical. Quero que você saiba que o ozônio não é radical. Portanto, não é um radical livre. Isso é uma misconcepção. Pois não possui elétrons livres na última camada de valência. Ele não é um radical livre. Quero que você saiba disso. Isso é um conceito errado que existe, que eu posso fazer. Mas ele não é. E você vai ver que ele é dipolar, ele tem polaridade. Nós vamos estudar isso. Isso vai mudar tudo, o fato de ele ter polaridade. Em 1933, Morris Fishbein era o presidente da Associação Americana de Medicina. E ele declarou eliminar todos os tratamentos médicos que sejam competitivos com droga, com medicamento. Tudo aquilo que não for medicamento deve ser proibido. Em 1933, os Estados Unidos usavam ozônio à torta direita, os resultados mais absurdos de bons. Mas aí veio a declaração da Associação Americana de Medicina. Vamos terminar com tudo que é coisa que compita. Está publicado, tá bom? Que compita com o medicamento. Aí isso aconteceu? Os terapeutas começaram a usar ozônio. Os naturopatas, aqui no Brasil não tem escola de naturopatia, mas nos Estados Unidos tem faculdade. Eles são médicos naturopatas, são médicos naturopatas. A sociedade de naturopatas permite usar ozônio. Então o que acontece? A gente começa a perder. Tá, foi comentado ontem aqui, ninguém gosta, a acupuntura era proibido. Aí agora aceitamos. Agora não quer proibir os outros que não são médicos de fazer. Ninguém queria fazer acupuntura. Homeopatia era proibido.
Aí aceitaram. Agora não quer deixar quem não ser médico fazer homeopatia. Engraçado. O ozônio está proibindo? Os terapeutas vão fazendo, os fisioterapeutas vão fazendo. A medicina vai perdendo terreno, porque aquilo que realmente funciona vai ficando na mão dos outros. Que tristeza.